hoje, assim, com muita alegria, a gente vai iniciar uma nova série de mensagens. A proclamação acabou, teve que acabar por causa da semana passada. A gente fez aquele momento aqui ontem, semana passada, sobre a construção da nossa nova sede. E aprove a Deus que a gente tivesse que encerrar Atos dos Apóstolos para esse ano, mas a gente vai continuar ano que vem. E o texto interessante, um dado interessante, o texto que foi encerrado, o último texto que foi pregado em Atos dos Apóstolos aqui na igreja esse ano, foi o mesmo texto, não foi combinado, a gente não planejou isso, foi o mesmo texto que João Calvino parou de pregar numa igreja que ele foi pastor em Genebra, na Suíça. E aí ele foi exilado, passou alguns anos exilado. Quando ele voltou para Genebra, o primeiro texto que ele pregou na igreja foi a continuação do texto que ele tinha pregado. Então, assim, aprove a Deus essas coincidências, né? Mas hoje, querido, eu vou trabalhar com vocês em Efésios capítulo 3. Você abra e deixa sua Bíblia aberta, Efésios capítulo 3. O tema é: por esta causa me ponho de joelho. Efésios 3, do verso 14 ao 21. Diz assim a palavra: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, mais uma vez te louvamos e te pedimos que essa palavra possa inundar o coração da tua igreja. Muito obrigado por essa oração do apóstolo Paulo, nessa série sobre gratidão pelos 30 anos da igreja. E que o Senhor nos use para falar ao teu povo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você também que está nos acompanhando ao vivo aí pelo YouTube. Que Deus abençoe sua vida. A oração intercessória, e quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus, ela é poderosa para motivar a igreja e fazer com que a igreja persevere. Por que eu estou pregando esse texto hoje? Porque quando eu assumi a igreja, eu cheguei aqui em 2008, como seminarista, passei uma média de 2 anos ajudando o pastor Evilásio, e quando foi 2010, a igreja me convidou, no mês de dezembro de 2009 para janeiro, a igreja me convidou para se tornar pastor aqui, que o pastor Evilásio estava indo para outra igreja. E aí aquele processo de concílio, de preparar para concílio, de preparar para a sabatina, para o culto de ordenação. E no culto de posse aqui, no dia 10 de abril de 2010, eu li esse texto. Não preguei nele, porque quem pregou foi outra pessoa. O culto era de gratidão por minha vida e por Assunção aqui na igreja. Aí eu li esse texto, me comprometendo com a igreja a orar essa oração de Paulo. Me comprometer com a igreja que, por essa causa, a Igreja Batista Zona Sul, eu me punha de joelhos. E eu nunca tive coragem de pregar esse texto. Passaram-se 15 anos, a igreja esse ano completa 30 anos, e aprove a Deus que Deus ardeu no meu coração, e hoje, com convicção tranquila, por tudo que Deus fez aqui na igreja e que está fazendo, eu disse: eu vou pregar esse texto.
Vou ter coragem, porque é um texto difícil e vocês vão entender por quê. John Stott, ele fala sobre esse texto que uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo das suas orações e a intensidade com que ele faz as orações. Ari Veloso, um grande pastor brasileiro, fundou a Igreja Batista do Morumbi, ele dizia assim, que Paulo entendia claramente o valor da oração intercessória, pois ela está presente em todas as cartas de Paulo. Nessa oração, ele deixa claro que os cristãos em Éfeso precisavam não só de motivação, mas precisavam de perseverança para manterem-se firmes, para continuar até o fim. Paulo, quando escreveu a carta para a igreja de Éfeso, ele estava preso. A igreja de Éfeso estava sofrendo perseguição. Éfeso, na Ásia Menor, ali naquela região da Turquia hoje, e havia perseguição contra a igreja. E Paulo estava preso perto de ser morto na guilhotina romana. Perto de ser morto. E Paulo escreve essa carta. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que essa é a oração mais importante do mundo. E não só a oração mais importante do mundo, é a oração mais importante da Bíblia, tendo em vista a carta de Paulo, tendo em vista a riqueza dessa oração e tendo em vista a comparação com outras orações da Bíblia. Essa é a maior e a melhor oração da Bíblia, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. E aí, trazendo para a nossa realidade ainda na guisa de introdução, nós somos tentados no meio das crises, das lutas, das dificuldades, nós somos tentados a desistir. Às vezes, é uma situação que a gente planeja que dá errado, às vezes é um filho desobediente que você ensina, quer disciplinar do modo bíblico, mas não chega o resultado, às vezes é um plano na sua casa, de começar alguma coisa e você não tem perseverança para terminar, porque os resultados muitas vezes não aparecem rápido como a gente queria, e a gente precisa de perseverança. Paulo inicia o versículo 14 do mesmo jeito que ele inicia o capítulo 1, versículo 1. Se você for lá no capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Paulo diz a mesma coisa: por esta causa eu me ponho de joelho, por esta razão eu me ponho de joelho. E aí é interessante no verso 14 que Paulo, quando chega no verso 15, me ajoelho diante do Pai que recebe toda a família dos céus e na terra. E aí Paulo está dizendo que Deus é Pai de todos, tanto de vivos quanto de mortos. E ele continua a oração com a profundidade, meus irmãos, que é esse talvez o maior medo de qualquer pregador enfrentar esse texto, pela riqueza dessa oração. E aí eu quero trazer 4 lições, porque Paulo se colocou de joelho pela igreja de Éfeso. Você pode tirar muito mais do que 4 lições. Eu vou tirar 4 aqui, mas por causa do tempo, mas você pode tirar muito mais do que 4 nesses poucos versículos. Paulo orou para que os irmãos fossem fortalecidos em Cristo. Veja o verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Paulo revela a consciência de que o Espírito Santo, ele age poderosamente no íntimo do crente. Todo crente que é salvo em Jesus, o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo vive no interior do crente, mas não vive apenas no interior do crente. O Espírito Santo é a força que motiva, que mobiliza o crente. É muito comum, no meio das batalhas da vida, nós entristecermos os nossos olhares. É muito comum, eu lembro que quando eu estava na Marinha, depois de... pegava um militar lá que tinha, 25 anos de Marinha, o cara já estava quebrado,
a gente dizia, o cara está até bom, mas a carcaça dele está destruída. Depois de 30 anos de serviço em pé, de serviço de policiamento, a gente dizia, a carcaça do cara está quebrada. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Por fora, muitos de nós, vamos passar por lutas, por batalhas, por sofrimentos, por crises, por lutas emocionais, lutas espirituais, por batalhas financeiras, por batalhas relacionais. E aí por fora vamos ficando abatidos. O próprio apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, é isso que Paulo fala, por fora nós estamos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isso é que é ser fortalecido em Cristo, isso é que é ser cheio do Espírito, o Espírito trazer alegria para aquele coração aflito, o Espírito trazer paz para aquela vida que está atribulada. É uma confusão, ser crente é meio doido, não é? Ter esperança no meio da escuridão, sorrir no meio do choro, estar tranquilo no meio da tempestade de uma ansiedade. Como é que isso pode acontecer? Pelo poder do Espírito. Sejam fortalecidos no Espírito. Embora a gente envelheça, adoeça, por fora a gente vai entrando em decadência, em desgaste, por dentro nós vamos sendo renovados, fortalecidos todos os dias em Cristo. Por meio do Espírito, o crente vai se tornando cada vez melhor, mais forte. Esse é um bom motivo para a gente não desanimar. Por isso que o crente vive num estado de alegria. Por mais que ele esteja chorando, ele é alegre em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não é fácil fazer essa oração, mas é essa a realidade dessa oração. Quando as tempestades chegarem, você vai estar bem fincado. É como aquela árvore gigante que está tendo tempestade, está tendo raios, ventos fortes e a árvore não cai. Aí você chega para um especialista e ele diz, é porque aquela árvore específica, as raízes dela se aprofundaram bastante e ela consegue se sustentar no meio de um temporal, de um vendaval, a árvore continua ali firme. É assim a vida do crente que está enraizado em Cristo, que está cheio do Espírito Santo, que a vida do crente é controlada pelo Espírito Santo. Segundo, porque Paulo faz essa oração para os crentes de Éfeso. Verso 17, para que sejam habitados por Cristo. Veja o verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Interessante aqui agora, que Paulo está orando pela igreja, que já é igreja, e Paulo está orando para que essa igreja seja habitada por Cristo. Talvez eu e você, quando nós dobramos os nossos joelhos, as nossas orações muitas vezes são orações egoístas. São orações que se preocupam só com o nosso bem-estar. É muito comum hoje. As pessoas procuram igrejas só por conta do bem-estar. Se não tiver tudo bem comigo, para que ir para a igreja? Não, eu vou para a igreja porque eu queria ter mais um carro. Eu vou para a igreja porque eu queria comprar mais uma casa. Eu vou para a igreja porque eu queria ter um salário maior. E a gente vai transformando a igreja num palco que tem um coach e que tem consumidores e que oram só por bem-estar. E me perdoe, isso não é igreja. Me desculpem,
Tem pessoas que saem nas portas das nossas igrejas, nos abraçam e dizem: pastor, faltou motivação hoje. Aí no domingo que vem, faltou mobilização. No outro, pastor, faltou uma palavra de motivação. Meu amigo, você vem para a igreja todo domingo para ser motivado? Vá dobrar o joelho, crie vergonha na cara e vá ler a Bíblia. Porque aqui você não vai ter um coach para estar mobilizando você. Aqui você vai ter um pastor que vai estar orando para você, para que Cristo habite na sua vida. A motivação que você precisa é que Cristo habite na sua vida. E que Cristo não habite na sua vida só porque você é um crente, mas é porque você é cheio de Cristo. Como diz o pastor Warren Wiersbe, ele diz assim, tem muito crente que o Espírito é residente. Claro, todo crente, o Espírito reside no crente. Mas tem muito crente que precisa ter o Espírito Santo como presidente da sua vida. Uma coisa é o Espírito residir na nossa vida. Eu sou salvo, ok. Outra coisa é o Espírito ser presidente da minha vida. Isso é habitar em Cristo. Volte um pouquinho lá para Romanos capítulo 8. Você está em Efésios, põe o dedo aí onde você está. Vai voltando aí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. A vida pelo Espírito. Veja o que aqui Paulo diz. Romanos 8, verso 9. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Não tem outra conversa. Ou o crente, ele tem o Espírito, ou ele não é crente. E aí a gente precisa ter cuidado, porque tem coisas que se discernem espiritualmente. Tem pessoas que estão dentro das nossas igrejas que não têm o Espírito Santo de Deus e elas precisam ouvir a pregação do Evangelho para que Deus e o Espírito as convençam do pecado, da justiça e do juízo e que elas recebam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não, pastor, tem 20 anos na igreja. Não tem problema. Aqui tinha um irmão, era bem engraçado aqui, que ele passou, eu cheguei aqui na igreja em 2008, ele já estava aqui. 7 anos depois, ele já estava aqui há 2 anos quando eu cheguei. 7 anos depois de eu pastor na igreja, eu batizei esse irmão. Ele já estava aqui praticamente há quase 10 anos, ele completou 10 anos. E aí, num dia, ele entregou a vida a Jesus. E todo mundo aqui dizia que ele era crente. Ele mesmo dizia que não era. Ele era consciente. Mas os crentes, não, ele já é crente, já está aqui esse tempo todinho. Até que um dia, a palavra como uma flecha entrou no seu coração, rasgou o seu coração. Ele se rendeu ao Senhor da sua vida. E ele disse: eu quero esse Senhor para a minha vida. E eu quero me batizar. E a gente o batizou e foi uma festa linda. E a igreja vibrou e ficou assim surpresa. Amém por isso, irmãos. Louvado seja Deus. Aí vá comigo agora para Efésios capítulo 1. Você colocou o dedinho aí marcando. Efésios capítulo 1. Versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14 de Efésios 1. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo como Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na verdade, o evangelho os salvou e vocês foram selados, marcados. Todo crente tem o Espírito Santo, todo crente é habitado por Cristo, mas nem todo crente tem o Espírito e tem Cristo e tem Deus como seu presidente, como aquele que domina, que controla a sua vida, que dirige a sua vida, com uma influência mobilizadora da sua vida. Hendrickson fala o seguinte: dentro destes corações
Uma influência controladora deveria ser dinamizada de tal maneira que eles fossem fortalecidos e mais pelo poder do Espírito Santo que lhes foi outorgado no momento da conversão, que todos os benefícios dos atributos de Deus sejam ricamente aplicados em seu progresso espiritual. O que é que Hendricks está dizendo? Que a influência controladora do Espírito deve dinamizar a minha e a sua vida. Ou seja, nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher, crescer no Espírito Santo. É interessante que eu lembro de duas figuras que marcaram muito a minha vida. Que você via a pessoa, você via Cristo. Talvez você tenha alguém assim. Louvado seja Deus, porque eu vejo várias pessoas aqui na nossa igreja assim. Pessoas que a gente olha, a gente senta do lado e a gente fica em paz, porque a gente vê a presença de Jesus na vida da pessoa. Mas esses dois homens que eu queria falar, eram dois pastores. Pastor Paulo Solonca, não sei aqui quem o conheceu, ele foi pastor da primeira igreja Batista de Florianópolis, em Santa Catarina. Me abençoou muito aquele homem, muito, me ensinou demais. E pastor Russell Shedd, que escreveu aquela Bíblia de Estudo Shedd. E eu dizia para os dois, toda vez que eu tinha oportunidade de estar com um dos dois em alguma conferência, em alguma reunião, eu dizia para eles que eles calados me abençoavam. Eles não precisavam estar num púlpito, eles não precisavam abrir a Bíblia, eles não precisavam estar pregando, estar ensinando, estar orando. Calados, sentados, do jeito que eles estavam, quietinhos na cadeira, eu chegava e eu sentia a presença de Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos nos encher de Cristo para que as pessoas possam sentir isso. Para que as pessoas possam olhar para nós e elas verem Jesus nas nossas ações, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pregar, na nossa maneira de ensinar, na nossa maneira de conversar. As pessoas precisam ver Jesus e elas vão procurar Jesus, não é em outro canto, é na igreja, é no povo de Deus, e é o lugar certo. Veja como igreja é um negócio maluco. Igreja é um negócio criado para dar errado. Entendeu? É criado para dar errado. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito, cada um tem um plano. Mas no fundo, a igreja só tem uma cabeça e nós somos o corpo. É por isso que dá certo. Porque Cristo é o Senhor da igreja e por mais que nós, Luiz Saião gosta de dizer que há 2000 anos os crentes estão tentando destruir a igreja, mas Jesus não deixa. 2000 anos os crentes estão tentando destruir a igreja, mas Jesus não deixa. Não vai conseguir, mesmo que você queira tentar, meu irmão, Deus lhe abençoe, você não vai conseguir destruir a igreja, amém? Porque Jesus é o cabeça da igreja, e nós precisamos ser cheios dele. É isso que Paulo está orando. Paulo está orando para que a igreja permita-se ser habitada por Cristo, cheia de Cristo. E aí ele segue também que nós devemos ser conhecedores, porque ele ora para que sejamos conhecedores do amor de Cristo. Conhecedores do amor de Cristo. Veja o verso 17 ao 19. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha aí a igreja de novo, todos os santos, todos juntos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que texto maravilhoso, irmãos. Que oração preciosa de Paulo. Ele começa usando aqui a botânica, raízes profundas, arraigados e alicerces, falando de arquitetura. Ele faz essa analogia.
A igreja precisa estar arraigada, as raízes fincadas e alicerçadas. Um prédio gigante, ele tem que ter um bom alicerce. E aí Paulo, ele continua trazendo a ideia de que, para que a gente compreenda esse amor gigante, que eu conheça esse amor gigantesco de Deus, eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. Verso 18, ele diz: vocês possam juntamente com todos os santos, um com o outro. Mas é interessante como a gente gosta de ser individualista, egoísta e se afastar um do outro. Aí você lembra de Gênesis capítulo 4, Caim e Abel fizeram seus votos a Deus, sua adoração a Deus. Um Deus rejeitou no seu coração, que foi Caim, e o resultado foi que Caim matou Abel, vocês sabem da história. E lá no verso 9, Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? Aí ele diz: por acaso eu sou pai, eu sou tutor do meu irmão para saber onde é que está o meu irmão? Não tenho nada a ver com ele. Aí Paulo está orando pela igreja de Éfeso, e ele está dizendo que para a gente compreender a largura, a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Deus, nós precisamos estar juntos com a igreja, um povo unido, santo, reunido. E aí entra aquela questão que está na moda hoje, do crente EAD. Não, eu sou crente EAD, pastor. Eu sou crente do você que está nos assistindo agora no YouTube, em nome de Jesus, crie vergonha na cara e procure uma igreja. Assiste os nossos cultos, amém. Você está assistindo os nossos cultos, mas você não está participando no nosso culto. Você precisa procurar uma igreja. Não, mas eu não gosto. Não, mas não é do meu jeito. Não, você precisa criar vergonha na cara e ir participar da igreja para conhecer o amor de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Esse amor que não dá para explicar, irmãos. Que a gente vai para uma conferência e vê um árabe falando como Deus chegou na vida dele. A gente vai para outro lugar e vê uma pessoa islâmica que se converteu sonhando com Jesus. Aí a gente assiste o filme de Jim Elliot, aí vai os missionários para a tribo Auca, lá naquela região amazônica do Equador, e os 5 missionários são brutalmente assassinados com lanças fincadas na sua barriga. Todos os missionários foram mortos. E aí ninguém entende o que aconteceu, as misturas que Deus faz, o amor de Deus, o que Ele faz. As mulheres dos missionários resolvem ir para a mesma tribo, pregar o evangelho para os assassinos dos seus maridos. Aí o chefe da tribo, que mandou matar os maridos, se converte, entrega a vida a Jesus, e a esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, batiza o chefe da tribo que matou o seu marido. Vai entender isso? Meu irmão, isso não tem como explicar, não. Você consegue explicar isso? Só o amor de Cristo. Paulo está orando para que a igreja de Éfeso entenda, compreenda, respire, desfrute, viva, proclame o amor de Cristo. É essa mistura que, quando a gente às vezes não se conhece, não se relaciona, mas a gente vai juntando e vai aqui, Deus vai unindo aquilo. Por isso que a gente diz aqui na igreja: não tem como você dizer que desfruta da comunhão na Igreja Batista Zona Sul se você não está numa célula. Você precisa se envolver com a igreja. Tem pessoas que tratam a igreja como um clubinho, e elas vêm todo domingo, e às vezes nem todo domingo, não. Hoje é pastor Marcelo, eu vi no culto das 11, que é pastor Marcelo que vai pregar. Eu não gosto dele, eu não vou hoje. Hoje o louvor é com o Marlon. Eu gosto de Marlon, então eu vou para o louvor hoje.
Você não entendeu nada de igreja, irmãos. Não participa de célula, não serve nenhum ministério, não faz nada, não é ofertante, não faz nada, é um morto-vivo dentro da igreja. Você precisa de Jesus, amém? Ou não amém? Precisa de Jesus, porque não entendeu nada de igreja. Aí tem pessoas que vêm para a igreja só quando está servindo. Em nome de Jesus, deixe de servir. Procure o líder de ministério e diga: meu irmão, eu não estou conseguindo vir para a igreja, então eu não vou vir só quando eu estiver servindo. Porque eu não estou sendo igreja. Eu não entendi o que é igreja. Paulo nos convida a termos comunhão uns com os outros. John Stott diz assim: precisa-se da, veja o que ele diz, que coisa linda, precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Todos os santos juntos, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, pretos e brancos, com toda sua diversidades e experiências. Precisamos ter na nossa igreja essa diversidade, grupos de pessoas diferentes, e que a gente se une, que a gente ora junto, que a gente compartilha dor, sofrimento, pecado, falhas, e somos amados, perdoados e curados no meio da comunidade dos santos. Aí você começa a entender um pouquinho, meu Deus do céu, como é que Paulo foi hiperbólico aqui. Vocês juntamente com os santos vão compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Só quando eu tenho um calo doendo e que alguém chega do meu lado e pisa num calo que estava doendo, e que eu perdoo o abençoado que pisou no meu calo, eu começo a entender o amor de Deus que excede todo entendimento. Grant Osborne, ele diz assim: parece legítimo afirmar que o amor de Cristo é largo o suficiente para incluir toda a humanidade, comprido o suficiente para durar pela eternidade, alto o suficiente para elevar-se ao céu, e profundo o suficiente para atingir o pecador mais degenerado. Não tem ninguém. Por isso que a igreja é um negócio que dá certo, mesmo a gente dentro dela. Porque o pecador mais degenerado, Jesus pode salvar a vida dele. E eu e você somos todos limpinhos? Não somos. Muito bem, não somos. Mas a gente se acostumou com o evangeliquez, a gente acha que é mais arrumado do que os outros, e não olha para dentro do nosso coração, e não percebe que a mesma graça que me alcançou, pode alcançar aquela pessoa que eu acho que não tem jeito, mas para o carpinteiro Jesus, tem jeito para todos. Amém? Eu sei, irmãos, isso é difícil. Olhar para esse texto aqui é um texto complicado. Entender esse gigantesco amor de Deus. Tem uma ilustração de uma criança que está na praia, brincando com balde. Como você deve ter brincado com seus filhos, ou você já brinca, de fazer um buraquinho na beira do mar, fazer uma piscininha, né? Às vezes a água já enche ali, sem precisar trazer, mas às vezes a criança quer encher o buraquinho ali, a piscininha dela, com o balde dela. E aí teve um estraga-prazer. Um estraga-prazer disse: você não... A criança toda feliz: mamãe, eu vou tirar toda a água do mar e vou colocar na minha piscininha. E a mãe incentivou a filha: muito bem, vai lá, filha, tente aí. Ela ia e voltava, e não acabava a água do mar. Aí uma pessoa estraga-prazer chegou e disse assim: você não vai conseguir, porque o mar é infinito, e você não vai conseguir encher esse... Aí a criança deu uma resposta divina, disse: eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. E à medida que eu estou tentando, eu estou conhecendo o mar. Meus irmãos, eu sei que é difícil expressar, desfrutar do amor de Deus, mas eu vou tentar.
E à medida que eu vou tentando, eu vou conhecendo o amor de Deus. E eu vou conhecendo o amor de Deus quando eu quero ser parte da igreja. Quando eu digo, e aí uma ilustração dos 30 anos, né? Quando eu quero vestir a camisa da igreja. Quando eu visto a camisa da igreja, eu desfruto da largura, do comprimento, da altura, da profundidade. Porque eu começo a viver e desfrutar do amor que excede todo entendimento. Amém? E seguindo para o final, porque por essa causa eu me ponho de joelhos, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Verso 19, o apóstolo Paulo disse: e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Volto novamente para John Stott, homem de Deus. John Stott dizia que esse texto não indica que nós devemos ser cheios de toda a plenitude, mas até a plenitude. Quem é cheio de toda a plenitude é Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo já diz isso lá em Colossenses. Mas nós podemos ser cheios até a plenitude de Deus. E o que é isso, pastor? Ser cheios da plenitude de Deus. Primeiro, vamos adiantar um pouquinho, lê a Bíblia mais. Talvez você vá lá para 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, você vai andando, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. E o verso é 15 e 16. 1 de Pedro 1, verso 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também em tudo o que fizereis, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pastor, aí o senhor está aumentando a régua, né? Está aumentando o nível. Aí você volta para Efésios de novo, capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 1 de novo. Sejam imitadores de quem? De Deus, como filhos o quê? Amados. Você pode bater no peito, na cara do diabo e dizer: estás repreendido, porque eu sou filho ou filha amada do Senhor, e Deus está me convidando para ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Mas pastor, a régua é muito alta, ser imitador de Cristo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você não quer, você está com medo de ser imitador de Cristo? Imite Paulo, que imita Cristo. Você está com medo de imitar Cristo? Imita Barnabé, que imita Cristo. Se você está com medo de imitar Cristo, imita Cornélio, que imita Cristo. Imita Áquila, que imita Cristo. Imita Paulo, que imita Cristo. Mas não dá para a gente fugir de ser cheios da plenitude do Espírito. A palavra nos convida, nos confronta, não que sejamos perfeitos como perfeito é o Senhor. E a ideia de perfeito não é a ideia de não ter erro, é a ideia de ser completo, de não ter necessidade, não ter falta, é de ter fartura. Quando eu quero ser perfeito em Cristo, eu estou cheio de Cristo. É isso que a palavra diz. Eu estou completo, eu não tenho necessidade.
o egoísmo começa a ficar de lado. As orações desnecessárias não vão ser mais feitas. Está entendendo por que eu resisti a pregar 15 anos para pregar esse texto? Porque nas minhas orações, olhando para esse texto, lá de 2010 para cá, eu orava para que Deus enchesse essa igreja da presença do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, do conhecimento de Cristo, do desfrutar de ser cheio de Cristo, de entender que Deus está fazendo um mover no nosso meio, onde largura, profundidade e altura, onde nada nos separa do amor de Deus. E nesses 15 anos, eu olho para a igreja e eu vejo Jesus na vida de vocês. Eu vejo que o Espírito Santo está trabalhando nessa igreja, ao ponto de transformar muitas vidas. São muitas histórias, algumas que eu conheço, como chegou tanta gente, tem histórias maravilhosas que eu nem conheço. Mas eu vejo a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos imitar o Senhor. Nós precisamos ser cheios da plenitude do Senhor. E por fim, Paulo encerra com a doxologia, com um texto maravilhoso. Você quis, aqui da outra pregação, só o verso 20 e 21, mas eu vou resumir aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. De novo, Paulo fala de que Deus responde às nossas orações. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória. Paulo bota a igreja no meio de novo. A Ele seja a glória na igreja. Nós precisamos entender o valor da vida comunitária e deixar um pouco de lado nossas orações e ambições egoístas e redimir nossas orações. As nossas orações são boas, ok, você pode orar por sofrimento, para acabar sofrimento, para acabar a doença, para curar sua mente, para ajudar suas finanças, seu casamento, a criação dos seus filhos. Tudo isso é legítimo, não tem nada de errado, mas tudo isso tem que ser redimido na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Eu tenho que trazer minhas orações para a palavra. As minhas orações têm que ser pautadas na palavra. Quando isso acontece, Deus faz um movimento gigantesco. Ele não só trouxe a redenção, mas uniu a humanidade fraturada. Ele derrubou os muros de hostilidade entre os judeus e gentios e criou uma nova humanidade. Você pode ver isso lá em Efésios 2, a partir do verso 1. Isso é uma prova positiva e viva de que adoramos a um Deus que é capaz de fazer imensamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós vivemos num mundo maligno. Nós vivemos num mundo onde Satanás zomba de tantas pessoas. Mas nós podemos, nesse mundo maligno, sim, ter uma vida cristã saudável, cheia do Espírito, que faz a diferença, vitoriosa no meio do mundo pecaminoso. Nós podemos viver essa vida vitoriosa. E essa vida vitoriosa que nós podemos viver é porque Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. A Ele seja a glória na igreja para todos sempre. Amém. A oração de Paulo não é para que tenhamos uma vida mais fácil, mas que tenhamos um coração mais cheio. Quando o crente se ajoelha, Deus o levanta
mais forte, mais vivo, mais vibrante, mais ativo. Para fechar e recapitular aqui, Deus, em seu Espírito, Ele quer nos encher e mostrar para nós que Ele é capaz de mudar a nossa história, mesmo quando tudo por fora está ruim. Por dentro Ele pode nos encher e mudar a nossa história. Nossas orações devem ser conformadas à vontade de Deus. Bíblia e oração devem andar juntas, e o fortalecimento contínuo do crente é no sentido de conhecer o amor de Deus e desfrutar da plenitude do Senhor. Por fim, quero ler o texto de 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, Ele nos ouve. Pastor, por que demorou tanto para pregar esse sermão? Por medo da riqueza desse texto. Segundo, porque eu queria viver esse texto. E terceiro, porque eu vi os resultados desse texto nos últimos 15 anos. Eu tinha medo da grandeza dessa riqueza. Eu queria ver Deus agir, eu queria dobrar meus joelhos. Eu posso dizer, por esta igreja aqui, eu tenho dobrado os meus joelhos. E também por essa igreja aqui, eu tenho visto os resultados. Então, só alegria, meus irmãos. Sou grato a Deus pela vida de vocês. E que nós possamos avançar por mais 30, 40, 50, 60 anos, o tempo que Deus permitir. E o tempo que Deus nos der saúde, para a gente estar junto com vocês nessa linda e maravilhosa obra de pregação do Evangelho. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado por tua amada igreja. Obrigado por essa oração poderosa do apóstolo Paulo, que tanto nos confronta. E a minha oração é que o Senhor enche a vida de cada um aqui, com teu amor, com a tua graça, com a tua unção, com o teu enchimento, com o teu conhecimento. Nos abençoe e nos dá uma semana cheia da tua paz e da tua vontade. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos enchendo e nos dando direção. No nome de Jesus. Amém.